Hoje eu vou estar dando dicas sobre faixa lateral de bolo, tá? Porque o pessoal tem me perguntado das faixas laterais. Eu coloquei algumas faixas aí no grupo, mas não fui eu que fiz. Geralmente, muitas eu já baixo pronta, ou de grupos que fizeram, ou do Google mesmo. Então, a primeira dica que eu vou dar, eu vou estar ensinando mais ou menos como eu faço se eu precisar montar alguma faixa. Mas eu vou estar dando aqui a dica do Google também. De primeiro, antes de vocês tentarem fazer a faixa, pesquisa no Google. Então eu vou pôr aqui uma aqui só para demonstrar para vocês. Então eu vou pôr lateral e vou pôr um tema aqui. E agora eu vou pesquisar aqui no Google. Aí, ó, tá vendo que eu vou em imagens e agora tá vendo que já tem a opção de faixa aqui? Já tem, já. Essa aqui, ó, tem 3 faixas, tá? Aqui embaixo tem uma marquinha, mas depois é só recortar essa marquinha. Então, aqui já tem uma faixa aqui, né? Um trio de faixas do Batman. Ou seja, se a imagem tá com uma resolução mais ou menos, dá para aproveitar. Essa aqui deve ter mais ou menos uns 6,5 de altura. Então, para um bolo mais baixo, dá para fazer, né? Dá para usar. Então, aqui já tem, o Google já dá algumas opções, ó. Nem todas as faixas dá para aproveitar. Geralmente o que a gente vê, ó, é essas faixas, mas aí é de empresa que vende, então ela já tem a marca d'água, não dá para usar. Mas aí, ó, pesquisando, às vezes a gente acha alguma. Essa aqui, por exemplo, ó. Então, às vezes, mesmo que vocês não achem faixa de trio ou dupla que dê para usar, basta achar uma faixa só, que é essa aqui, ó, que eu tô dando de exemplo. Vou clicar aqui com o botão direito, fazer download da imagem. Agora eu vou mostrar para vocês lá no programinha, vou lá no Pixel Lab e vou fazer uma faixa dupla com essa faixa que eu acabei de baixar. Então, eu vou vir aqui no programinha. Vou vir aqui, primeiro eu vou tirar esse texto aqui para não atrapalhar. Vou vir aqui e vou no tamanho da imagem. Vou agora fazer uma imagem, vou mudar aqui, vou colocar 900 ou 850, tá? Para ficar retangular. Para colocar as duas faixas aqui. Agora eu vou vir aqui, nesses 2 quadradinhos aqui de baixo. Vou escolher a cor do fundo. Cor do fundo eu vou escolher branco. Dar um ok aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui tá gradiente, vou pôr a cor mesmo aqui do lado, branco, pronto. Agora, eu vou importar imagem, tá? Então, eu vou buscar aquela imagem que eu acabei de baixar, aquela faixa, que só tem uma faixa. E vou trazer a faixa pra cá. Então, aqui, eu tô com a faixa aqui do lado. E aí, eu vou subir aqui em cima, ó. Por quê? Porque eu quero selecionar aquilo que eu tô precisando. Então, eu vou vir aqui com a faixa, ó. Vou selecionar só a parte que eu vou usar. Então, aqui eu ponho ok. Tá vendo que eu já trouxe a faixa pra cá? E eu já, lá mesmo no começo, a hora que ela aparece, já dá pra recortar ela. Tá vendo, ó? Já trouxe ela pra cá, pro retângulo que eu vou usar. Aí, trouxe ela pra cá, agora clicado em cima dela, selecionado, eu vou vir nessa opção aqui embaixo, ó, copiar. Pronto, ele já fez uma cópia da faixa pra mim. E agora, aqui praticamente eu já terminei de colocar a faixa aqui. Então, agora aqui eu já fiz praticamente a lateral, com as 2 faixas, tá vendo? Então, pessoal, a primeira dica que eu quero dar é que se vocês forem lá no Google e achar um trio de faixas ou uma dupla de faixas que não tenha marca d'água, ou então, e que dê para aproveitar por causa disso, porque não vai ter a marca d'água, ou então, se vocês acharem uma faixa só, que foi o que eu fiz aqui, que eu achei só essa faixa de cima,
É só fazer esse procedimento que eu fiz, faz uma cópia dela e pronto, vocês já têm aqui 2 faixas para colocar no bolo, tá? O tamanho que vai ficar, não dá pra fazer uma precisão, tá? Porque tem uns vãos brancos aí, mas é um bom tamanho, deve ser uns 8, entre 8 e 8,5 de altura, tá, pessoal? Então, aí terminou, ó, vou exportar imagem e salvar na galeria normalmente, e já tá pronto, tá? Agora, eu vou dar aqui um outro exemplo. Eu vou aqui sair dessa tela. E vou procurar aqui no Google. Vamos supor que não tenha o tema que eu quero, não tenha nenhuma faixa, e eu vou ter que fazer desde o começo. Aí eu vou ter que fazer desde o começo a faixa. Aí eu vou vir aqui no Google, vou dar um exemplo aqui, eu vou vir com o Show da Luna. O problema da gente fazer a faixa é que a gente tem que combinar o tema, né? A gente tem que combinar o tema, as imagens, as figuras com o fundo da faixa. Então, a gente geralmente tem que achar um fundo que combine para fazer. Então, eu vou vir aqui, quando eu quero procurar o fundo, eu escrevo background, tá? Que é o fundo de algum personagem, de algum tema. Eu tento primeiro dessa parte, procurar assim, porque primeiro eu preciso de um fundo e depois eu pego as imagens. Então, eu vim aqui, background, eu vou começar com o Show da Luna, tá? Vou usar como exemplo o Show da Luna. Vamos supor que eu não achei faixa nenhuma do Show da Luna. Então, eu tô precisando. Então, eu vou vir background, primeiro eu vou procurar um fundo. E vou vir aqui em imagens. Aí, vindo aqui em imagens, eu já achei essa daqui, ó. Eu já baixei a imagem, que é essa aqui, tá? Então, não vou baixar de novo, porque eu já baixei, tá? É só para mostrar para vocês onde eu encontrei a imagem. E aqui eu tenho uma outra opção de imagem, ó, que também faz parte do Show da Luna, é o cenário. Essas 2 imagens já vão ser úteis para mim. Então, baixei as 2 imagens, tá? E baixei os personagens também do Show da Luna, tá? Para baixar o personagem, já expliquei como é que faz. Aí, aqui, eu vou apagar esse background, porque eu quero o personagem. E aí, quando é personagem, eu vou colocar aqui Show da Luna e vou pôr o PNG, que é para já baixar com fundo transparente. Então, aqui eu já vou e baixo os personagens, tá? Eu já baixei, então não vou baixar de novo. Aí, agora eu vou montar lá no mesmo programinha, Pixel Lab, desde o comecinho. Então, aqui é aquela faixa que eu já salvei. O que eu vou fazer? Eu vou apagar agora, tá? Porque não é mais útil para mim, já salvei. Então, agora eu vou importar aqui aquela imagem lá do Show da Luna. Então, eu vou vir aqui em Galeria. E aí, eu vou vir aqui em Download. E aqui eu vou pegar esse cenário aqui do Show da Luna. E aí eu vou transformar ele numa faixa. Eu vou diminuir aqui, ó, para que ele se transforme em uma faixa, tá? Fina. Mais ou menos assim. É só essa parte que eu vou querer. Aqui eu vou aumentar de tamanho, tá? E aqui eu já tenho a faixa. Vou importar agora os personagens para dentro dessa faixa. Então, vou vir aqui. Então, vou vir aqui, vou colocar aqui OK. Agora, eu vou diminuir os personagens, tá? E vou colocar eles dentro da faixa. Tá bom? Então, aqui eu tô com a faixa já do Show da Luna pronto. O que eu vou fazer agora? Agora você vai fazer a cópia? Sim, só que se eu fizer a cópia, as imagens não estão coladas uma na outra. Se eu salvar ela, ela vai ficar colada.
Se eu não salvar, eu vou ter que então fazer a cópia do personagem e da faixa, tá? Porque eles vão fazer a cópia separadamente. Então, eu vou vir aqui, vou selecionar a faixa, vou copiar, aqui já copiou a faixa, ó. E agora eu vou vir aqui, clicar no personagem e copiar também. Agora eu trago o personagem aqui pra baixo, ó, como eu fiz com o de cima, tá? E aí, tá pronto, pessoal, a faixa aqui do show da Luna, tá? Então, basicamente, para fazer a faixa lateral, tem que criar o documento aqui retangular, claro, né? E também achar um fundo que seja compatível com as imagens que você quer colocar para fazer a faixa. Depois que você fez a primeira faixa, você copia, faz uma cópia e passa a faixa para a parte de baixo. E aí vocês já têm aqui uma faixa dupla, tá? Aqui eu vou salvar, vou exportar imagem, salvar na galeria, mais uma faixa feita. Agora, pessoal, eu vou dar mais um exemplo aqui, tá? Para não ter dúvida. Agora eu vou exportar imagem e vou dar um outro exemplo, tá? Então, ó, eu já dei o exemplo de baixar uma faixa separada, caso não ache já pronta no Google de dupla ou de trio de faixa. Aí pega uma faixa só, que foi do jeito que eu fiz com a do Batman. E aí faz uma cópia dela, põe embaixo, super fácil. Aí, se precisar criar, eu já ensinei também, pega o fundo, que nem eu peguei do show da Luna, que combina, pega o personagem, coloca, faz a cópia, põe embaixo. Agora eu vou dar um outro exemplo aqui. Peraí que eu trouxe a imagem errado. É a outra. Aqui eu tenho esse outro exemplo, eu baixei esse fundo e eu tô só de bater o olho eu já vejo que dá para transformar isso aqui numa faixa. Então eu vou selecionar aqui, ó, só essa parte aqui dos personagens, tá? Para ficar retangular. Dá um OK. Aqui eu já tenho uma faixa pronta, ó. Tá vendo? Foi só baixada ali, ó. E agora eu vou fazer a cópia, trago a outra para baixo, mais uma faixa lateral, tá, pessoal? Tá vendo, ó? Então, depois vocês vão pegar a prática. É claro, nem todo tema vai ser tão fácil. Vocês vão ter que procurar um fundo legal, vai ter que procurar os personagens, mas dá para fazer tranquilo, pessoal. Se consegue fazer o topper, consegue fazer essa parte também. Então, agora já salvei. Agora eu vou vir aqui apagar. Vou vir com o último exemplo, tá, pessoal? Porque eu não quero que tenha dúvidas. Então, agora eu vou vir com a outra parte aqui. O último exemplo aqui. Ou seja, eu tô dando bastante opção, tá? Para vocês transformarem alguma coisa em faixa. Essa faixa foi aquela dupla lá que eu baixei do Batman. Mas vocês estão vendo, né? Que tá com problema aqui. Porque tem um vão branco entre uma faixa e outra, uma tá fina, outra tá grossa. Então, pra mim, o que interessa é só essa daqui, ó, daqui de cima. Então, aqui eu arrasto, seleciono só essa parte que é o que me interessa. E agora, eu só vou aumentar o tamanho dela. E agora, fazer a cópia. Trago aqui pra baixo e já tô novamente com uma faixa lateral aqui, do Batman. Entendeu, pessoal? Então, eu dei 3 opções aqui, né? Acho que mais de 3 opções, né? Que é pegar o fundo e pegar os personagens separados e fazer. A outra opção foi pegar aquela imagem que eu peguei lá do show da Luna, por exemplo, que os personagens tão pequenininho e o fundo grande, então deu pra mim pegar e fazer uma faixa com eles, só diminuindo ali a imagem, né? Selecionando, né? Eles, a parte lateral deles. Dei a opção também de pegar uma faixa só, que é a do Batman, que eu peguei e clonei. E agora eu tô dando outra opção, que é pegar uma faixa que seja um trio ou uma dupla de faixa, mas que você só quer uma delas, que foi esse caso do Batman. E aí eu peguei, selecionei só uma das faixas que me interessava e fiz a cópia. Agora eu vou exportar imagem, salvar na galeria. Deu para entender, né, pessoal? Então não é
tão difícil, tá? É fácil, é só vocês aí se esforçarem, que com certeza vocês conseguem aí tá indo atrás das faixas aí, tá fazendo também quando precisar. Bom, espero que vocês tenham gostado. Chegou bastante pedido para fazer vídeo de faixa lateral, então eu quis dar bastante exemplo para que não tenha dúvida. Espero que vocês tenham gostado e tchauzinho.